Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos. Como o pastor falou, desde ontem, na verdade chegamos sexta-feira. Dessa vez vim com a família. Minha esposa está aqui à frente, vou pedir que ela fique de pé. Como eu sempre falo, ela teve sorte, tá vendo? Tem que orar muito, agradecendo a Deus por ter casado com um homem bonito. Ô irmãos, Deus é bom, né? Deus nos recompensa além do que a gente merece, fala a verdade. Aí Deus olhou para mim assim e falou assim: eu vou dar uma esposa linda para ele. E o Senhor me deu uma esposa linda que eu amo, que antes de ser bonita fisicamente, é uma bênção, é uma mulher de Deus, é minha companheira. Né, meu amor? É uma bênção, eu sou doido com ela, apaixonado por ela. E os meus filhos estão na salinha, mas você não vai ter dificuldade, caso os encontre no corredor, você com certeza saberá que são os meus filhos. Tem pessoas que veem eles na rua e falam assim: é bom que não tem dificuldade nenhuma, se perder vou entregar na porta da sua casa. Que eles realmente se parecem um pouquinho comigo. Mas é muito bom estar aqui novamente. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. João 14, verso 5. Dando continuidade à mensagem que eu trouxe ontem. Ontem falamos sobre esperança. A esperança que o Senhor planta nos nossos corações, ao sabermos que Ele está preparando um lugar para nós. Os versículos de 1 a 4, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver preparado este lugar, eu voltarei e vos levarei para que aonde eu estiver, vocês estejam também. No versículo 5, nós vemos Tomé perguntando. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Até aí. Deus, a tua palavra, mais uma vez te agradecemos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria contar uma experiência que tivemos alguns anos atrás, para ilustrar o que eu quero falar. Há uns anos atrás, eu e minha esposa fizemos uma viagem internacional. Foi um sonho. Planejamos com alguns amigos e fomos para a Flórida, para Orlando. Só que na nossa programação nós não fomos direto para Orlando. Nós paramos em Miami e pegamos um carro e subimos para Orlando e ficamos lá, curtimos alguns dias. E no dia de ir embora, eu que estava dirigindo, éramos alguns amigos, então estávamos em 2 carros, e eu era o guia, e eu estava com meu iPad, com o mapa da Flórida. Nós colocamos rumo a Miami, tudo certo, saímos 3 horas da manhã, e quando eu ligo o iPad, coloco no painel do carro para que ele nos conduzisse, seguramente até Miami, eu vejo 5% de bateria. E eu havia perdido o cabo para carregar no carro. E aí eu tinha pensado assim: não, mas eu sei mais ou menos o caminho. Antes de sair do hotel, eu dei uma olhada no mapa, e para quem já foi lá sabe que não é bem assim, né? As vias e os viadutos é um negócio de doido, irmãos. Tem 15 viadutos um em cima do outro, é um negócio meio assim, meio exagerado, autoestrada. E pela minha memória eu tinha que entrar numa determinada
uma determinada via, numa estrada, só que ao passar pelo viaduto não tinha entrada direita. Eu tinha certeza que era ali, passamos direto. Aí parei um pouquinho à frente, eu parei para perguntar, obviamente. Meu inglês não é algo que se admira, assim, uau, como ele fala inglês, né? E aí eu arriscava pelo espanhol. Do you speak Spanish? E aí a gente foi conversando, voltamos, isso sem bateria. O título dessa ilustração é Perdidos na Flórida. E aí voltamos, não conseguimos entrar na via. Resumindo a história, isso era 3h30 da manhã. Nosso voo saía 11 de Miami, eu estava em Orlando. Saímos cedo para não correr o perigo de atrasar, obviamente, né? E aí paramos em um estacionamento de um shopping, tinha um carro de segurança rodando, eu abordei, perguntei como que eu faria para chegar em Miami, e gentilmente a pessoa nos conduziu de carro, ela foi nos conduzindo à frente, parou em frente a uma estrada e disse assim: siga em direção à Tampa. Bem, é como se eu estivesse pedindo para ela assim: olha, eu quero ir para a Bahia. E a pessoa dissesse assim para mim: fácil, toda placa que você vê para Campo Grande, você vai. Foi mais ou menos essa a informação que ela nos deu. Irmãos, nós demos uma volta nos Estados Unidos, e no meio dessa viagem, perdidos na Flórida, pedimos ajuda a caminhoneiros, paramos numa autoestrada, 2 caminhões, passamos por, como é que chama, pessoal que cobra pedágios direto, porque a gente estava seguindo o caminhão, não dava para parar para pagar o pedágio, então o caminhão passava, a gente ia atrás, seguindo o caminhão. E no meio do percurso, a gasolina do meu amigo acaba, e a gente para pedir socorro. Foi uma benção. E a gente chegamos em Miami. Claro que não há tempo, perdemos voo, e conseguimos remarcar para um tempo depois. Aí chegamos no Panamá, acaba a luz do aeroporto do Panamá, quase que a minha esposa com a amiga fica presa no elevador dentro do Panamá. E foi uma benção, irmãos, foi uma benção. Deus tinha propósito nisso tudo, aprendemos muitas coisas, principalmente a carregar o iPad antes de viajar. Mas eu estou contando isso para ilustrar o fato de que é terrível você se sentir perdido. Eu acho que eu nunca tinha experimentado uma sensação tão ruim de estar em um lugar, uma terra estranha, em um lugar que eu não conhecia a língua, os costumes, não tinha dinheiro suficiente para ficar lá mais um dia sequer, não poderia perder o meu voo. Que sensação ruim, não sei se você já se perdeu. Que sensação horrível de ficar perdido, de não saber para onde ir. Eu tenho outras experiências. Uma vez nós fomos numa viagem missionária para Codesburgo, e voltando, é uma bênção me seguir, irmãos. Voltando, o vice-presidente da nossa igreja me seguindo no carro atrás, e eu conversando com esse mesmo casal de amigos, nós nos distraímos, e eu perdi a entrada para Belo Horizonte, e estava seguindo viagem, e eu admirado, porque a estrada que eu estava pegando estava tão boa. Eu falei: gente, em 3 dias eles recapearam uma parte boa da estrada. Como é que é a tecnologia, como é que o pessoal trabalha de madrugada, rápido. Eu falei: engraçado, não estava boa a estrada quando a gente veio, e está voltando, está um tapete. Aí de repente, e a gente fazendo planos de almoçar na casa da mãe dessa nossa amiga. Não, já liga para sua mãe aí que nós saímos cedo, nós vamos chegar lá 1h da tarde. Não, mamãe já está pondo água no feijão, meus tios estão lá, bênção, vamos lá, tal, não sei o que lá. De repente, bem-vindo a Montes Claros. Aí eu encostei, eu dei seta, eu falei assim: eu acho que eu estou errado. E para falar com o meu chefe, né, o vice-presidente da igreja, aí parei o carro, ele parou atrás, eu desci. Falei: pastor Daniel, não, Léo, já vi, deu para perceber. O senhor me perdoa, o senhor quer que eu ponha gasolina para o senhor? Não, vamos embora, dá a volta aí, vamos embora. Falei: então vamos embora, prometo que eu não erro mais.
mas chegamos em Belo Horizonte. Mas, irmãos, quando nós erramos o caminho, nós temos prejuízos. Quando nós erramos o caminho, nós perdemos tempo. Nesse caso, nós perdemos até o almoço. Chegamos à noite já em Belo Horizonte. Era para chegarmos às 13 horas. Coisa terrível é quando nós não sabemos para onde nós, ou melhor, queremos chegar em um determinado lugar, mas não sabemos o caminho. Tomé lhe faz essa pergunta. Jesus estava dizendo para ele: olha, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Um lugar melhor do que esse. Eu estou indo preparar uma morada celestial, uma morada eterna. E aí Tomé lhe faz uma pergunta muito pertinente. Ele fala: mas, Senhor, como saberemos o caminho? Como chegaremos a este lugar tão lindo? Como chegaremos a este lugar tão abençoado? Porque é um sonho, irmãos. A Bíblia diz que no céu não haverá choro. A Bíblia diz que no céu não haverão enfermidades, não haverá tristeza. A Bíblia diz que no céu não haverá nem sequer escuridão. A luz de Deus vai brilhar e iluminar todos o tempo inteiro. A Bíblia diz que no céu não haverá pobreza. A Bíblia diz que o que para nós é mais valioso, que é o ouro, no céu vai ser asfalto. As ruas serão de ouro. A Bíblia diz que o céu vai ser um lugar maravilhoso. É um lugar que todos nós queremos ir. Mas não basta querer ir. Eu tenho que saber como é que eu chego neste lugar. Eu não posso ficar perdido. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que a gente fique dando voltas. Há tantas pessoas procurando atalhos. Há tantas pessoas buscando caminhos, trilhando caminhos do jeito que acha que deve trilhar, buscando a Deus do jeito que acha que deve buscar. E muitas vezes está dando voltas, muitas vezes está perdido, muitas vezes não está chegando em lugar nenhum. E aí está perdendo recursos, está perdendo tempo e corre o risco de não chegar aonde precisa chegar. De repente você recebeu uma informação errada. Vai para Tampa, vai para Montes Claros, mas eu quero ir para Belo Horizonte. Não, então segue aqui, ó, vai. Toda plaquinha que você vê Montes Claros, você segue. Não vai chegar. Mas eu quero ir para o céu. Não, então faz isso aqui, ó. Acenda velas, adore ídolos, siga homens, faça isso ou faça aquilo. Nós temos uma única direção, que é a direção verdadeira, a palavra de Deus, que nos leva ao caminho verdadeiro. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Tomé lhe faz essa pergunta, que muitos fazem: mas qual é o caminho certo? O que fazer? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Durante o percurso, Deus coloca algumas placas de sinalização. É como uma estrada. Se você não souber ler a placa, o meu grande problema nos Estados Unidos é que eu não sabia o inglês. Então eu passei por diversas placas que para mim não fez o menor sentido. Eu não sabia ler. Eu não compreendia aquela informação. E por isso eu me perdi. Da mesma forma, Deus, através da sua palavra, através dos seus profetas, através das falas de Jesus registradas pelos apóstolos, pelos evangelistas, Jesus, Ele nos dá indicação de como chegar a Deus. Nós temos aqui placas de sinalização que nos informam como acertar o caminho, como chegar a Deus, como não andarmos perdidos. Nós precisamos nos atentar ao que a Bíblia está escrito. Capítulo 24 de Mateus em diante, Jesus nos dá algumas direções nesse sentido. Ele vai nos falando a respeito da sua volta. Ele vai nos dizendo que Ele vem, que Ele está chegando, que este tempo está próximo. Não sabemos quando será, mas está próximo. E nós precisamos estar preparados. Preparados.
como está a nossa vida? Como está a sua vida? Se Jesus Cristo voltar agora, nos encontraremos com Ele? Estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Estamos mantendo as nossas lâmpadas acesas? Vamos ler o texto. Verso 4 em diante. E ele lhes respondeu. Os discípulos estavam perguntando: Senhor, nos dá uma pista, nos dá uma direção, quando que essas coisas vão acontecer? Jesus responde: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que nós já temos visto isso no nosso meio? Será que podemos afirmar que existem pessoas, enganadores, que estão afirmando serem Cristo, ou serem representantes de Cristo, mas na verdade são falsos profetas? São pessoas que estão querendo se aproveitar da fé, ou da boa fé das pessoas, e estão enganando a muitos. Será que isso já acontece no nosso meio? Será que esta placa de sinalização já está e já passamos por ela? Será que isso já tem acontecido e podemos, portanto, afirmar, não, realmente, isso já se cumpriu, isso tem se cumprido, isso nós já temos visto? É assim que nós precisamos ler a palavra de Deus. Segue, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, é emocionante ver a representação dos meninos aqui. Que cena forte. Que representação que mexe com a gente. Não tem muito tempo, viralizou na internet, nos meios, nas mídias, a morte daqueles homens cristãos no Oriente Médio, sendo degolados. Vídeos sendo espalhados pelo mundo inteiro, de pessoas que, por confessar a Jesus Cristo, estavam sendo ceifados, mortos por causa da sua fé em Deus. Situações, irmãos, que no nosso tempo, talvez pensássemos, não, isso não existe mais. Não é possível que agora, na nossa era, no mundo moderno, pessoas serão tão intolerantes a ponto de matar um ser humano por causa da sua fé. Não é possível. É possível. É possível. Talvez o nosso país, por termos essa liberdade religiosa, talvez, não somos mortos por causa da nossa fé, pelo menos não de forma aberta, como vimos ali, mas somos perseguidos por ideologias, por pessoas que não concordam com os princípios da palavra de Deus, somos criticados, somos afrontados, somos ridicularizados. Quantos dos nossos jovens vão para as faculdades e têm que se esforçar e muito para permanecerem firmes na fé, porque não apenas os seus colegas os confrontam, mas mesmo os professores os questionam e muitas vezes os ridicularizam por acreditarem em Jesus Cristo, e pregando as suas filosofias e o seu modo de pensar, tentam influenciá-los a abandonar a fé. Quantas vezes, irmãos, conversando com os jovens, nós vemos isso? Isso não é perseguição? Nós estamos vivendo sim um tempo de perseguição, onde os princípios da palavra de Deus estão sendo colocados em xeque, onde divulga-se relacionamentos extraconjugais ou homossexuais, ou pior do que isso, como algo natural ou algo da escolha do ser humano.
Há países onde leis estão sendo aprovadas até mesmo para oficializar casamentos com animais. Eu estava discutindo isso com os alunos, eu dou aula no Colégio Getsemane para o ensino médio, e eu propus uma discussão sobre a questão da homossexualidade, estávamos discutindo sobre isso, e alguns alunos, eles começaram, alunos cristãos, é um colégio cristão, e eles falaram: não, Léo, mas o problema é que a sua geração, ela tem dificuldade de aceitar o que a nossa geração aceita com mais facilidade. Porque na sua geração, e eu concordo, na sua geração, o homossexual, e eu falo isso com todo respeito ao indivíduo, não à prática. Não estou criticando o indivíduo. Todo ser humano, ele é alvo do amor de Deus e deve ser alvo do nosso amor. Agora, a prática é pecado. Como mentira, como roubo, como a fofoca. Só estou citando um exemplo. Na sua época, a prática homossexual era mais retraída, mais escondida. Hoje, você vai numa escola, numa fila de recreio, você vê dois jovens do mesmo sexo se beijando naturalmente. Você vai num shopping, pelo menos lá em Belo Horizonte está assim. Não sei como é que está aqui, tomara que não esteja assim. Mas é natural, é comum você ver jovens andando de mãos dadas, abraçados, se beijando, no meio do shopping, nas lojas, nas lanchonetes, com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade. E eles estavam questionando isso, falando: Léo, para nós já é mais comum, a gente aceita isso com mais naturalidade. Eu falei: pois é, tudo bem, vocês aceitam com mais naturalidade, mas continua sendo contrário à palavra de Deus. E aí hoje, vocês aceitam com naturalidade isso, coisa que talvez a minha geração não aceite. Mas os seus filhos vão aceitar com naturalidade o que já está sendo discutido em alguns países, de um relacionamento com um animal. Aí eles ficaram assim, eu falei: uai, a geração de vocês já não aceita a homossexualidade com naturalidade? Os seus filhos vão aceitar essas outras relações com a mesma naturalidade que vocês estão aceitando hoje. Porque é assim o mundo, irmãos. É assim que as coisas vão progredindo. E o que é isso? Isso é perseguição aos princípios da palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Sabe que leitura que nós devemos fazer? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Nós não podemos viver como se isso não fosse real, verdadeiro e presente. E agora é urgente nós nos posicionarmos, nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos santificarmos mais, nós bradarmos e gritarmos que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não podemos mais viver como se Jesus não fosse voltar e não estivesse tão presente. Ontem nós vimos um monólogo aqui que é tão real. A jovem falando: eu queria que Jesus voltasse agora, mas eu quero só para terminar os meus estudos. Aí Jesus pode voltar. Não, então já que eu terminei os meus estudos, eu quero trabalhar um pouquinho, eu quero casar. Aí Jesus volta. Não, mas aí se eu casei, eu quero ter filho. Aí depois que eu tiver filho, Jesus volta. Não, mas se eu tive filho, agora eu quero vê-lo se formando, eu quero ver os meus netos, eu quero ver os meus bisnetos. Então quer saber, Jesus, não volta não, que eu não estou afim. Irmãos, é tão real, porque se pararmos para pensar, é perigoso nós desejarmos mais ou menos a volta de Jesus, porque nós vamos nos apegando a esse mundo, nós vamos nos apegando aos prazeres que este mundo nos dá, porque a vida é gostosa, é bom viver, e às vezes perdemos a paixão, o desejo de nos encontrarmos com Cristo. É por isso que nós precisamos ler estes sinais, e nos lembrarmos que nós não fomos chamados para viver aqui, nós estamos aguardando o céu, porque senão nós nos apegamos a essa terra, irmãos, senão nós nos apegamos às coisas que este mundo pode nos dar,
senão nós nos agarramos e esquecemos que nós estamos de passagem, que esta vida não é nada, esta vida passa como um sopro, passa como um vento, mas o que interessa é a eternidade. Aonde vamos passar a eternidade? Já entregamos a nossa vida para Jesus? Estamos vivendo para Jesus? O texto continua, verso 10. Neste tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, é o que mais vemos: pessoas pregando heresias, pessoas falando de uma prosperidade vazia, pessoas adorando o dinheiro, pessoas se levantando para serem adorados. Muitas vezes não pregam mais Jesus Cristo, Senhor, único Salvador. Templos que se enchem para ouvirem palavras de autoajuda, que alimentam o ego, e poucos estão dizendo: arrependa-se, conserte a sua vida, olhe para dentro de si mesmo, para de pecar, para de se enganar. Paulo diz: de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquele que semeia para a carne, da carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmão, se semearmos somente para esta carne, se tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos construindo é somente para essa vida, ficaremos aqui. Mas se abrirmos os nossos olhos para enxergarmos o chamado de Deus para nós, as suas promessas, e principalmente a promessa de que Ele vem, Ele está voltando, Ele virá buscar a sua igreja, não viveremos apegados às coisas deste mundo, mas nos entregaremos com mais facilidade a Deus, porque nada que construirmos, ou que conquistarmos aqui, nada disso levaremos, até porque não tem valor nenhum no céu, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é o melhor. Não podemos perder isso de vista. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vivemos um tempo em que o amor vem se esfriando, em que o egoísmo vai se aumentando. Notícias como mães matando seus bebês. Na semana passada eu estava ouvindo a Rádio Itatiaia, e um momento lá, um dos programas da rádio, lá de reportagens policiais, estava falando de uma jovem de 19 anos, que havia ficado 14 horas sem amamentar seu bebezinho de de um mês. Uma jovem de 19 anos. Talvez porque a bebezinha estava chorando, talvez, não sei porquê, não dá nem para saber. Ela deixou a bebezinha 14 horas sem amamentar. Quando o pai chegou em casa, pegou a bebezinha, que já estava numa situação complicada, ligou para o SAMU, levaram a bebezinha, já estava desidratada, já estava cheia de problemas, não suportou, faleceu. 1 mês de vida. Uma mãe. Para as mães aqui, para nós pais, principalmente para as mães, isso é incabido. Não passa na mente de um ser humano como é possível alguém deixar um bebezinho sem alimento até que morra. O amor está se esfriando, irmãos. Sim ou não? Gentilezas que antes era tão comum já não são mais. As pessoas brigam por uma vaga num shopping. Uma vaga muitas vezes dá briga. Quem chega, um carro chega de lá, o outro chega de cá. Dá briga. Um lugar numa fila pode dar briga. O amor está se esfriando. O ser humano está se estranhando. Crimes
mortes terríveis. Tudo isso é bíblico. Jesus está falando, essas coisas vão acontecer, o fim está chegando, eu estou voltando. Aquele, porém, verso 13, que perseverar até o fim, será salvo. Precisamos perseverar até o fim. Verso 36, pule um pouquinho. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céus, nem o Filho, senão o Pai. O momento é indeterminado, irmãos. É de surpresa. Jesus não vai nos avisar, fala, olha, semana que vem eu estou voltando. Então, gente, uma semana aí de jejum, tá bom? Uma semana aí para você se policiar. Vamos todo mundo, ó, já estou voltando mesmo. Pode desligar o celular, ninguém precisa mais responder as mensagens do WhatsApp, ninguém precisa postar. De repente, uma última postagem, vai lá, olha, tchau, terra. Aí você tira uma selfie e posta lá a sua última foto despedindo do planeta, né, para quem ficar, afinal de contas nem todos serão arrebatados. Fala assim, perdeu o Playboy, tira uma foto, manda para os grupos, fala, olha, fui. Aí uma semana de santificação, uma semana de jejum e oração, aí uma semana você lê a Bíblia, né? Não leu a vida inteira, então uma semana antes de Jesus voltar, você pega a Bíblia e fala assim, vou chegar fresquinho no céu, com as informações tudo na cabeça. Ninguém sabe a hora. Jesus pode voltar agora. Bum! Assim, ó, cuidado, moço, é assim que Jesus volta. Pode ser a qualquer momento. Desculpa. Mas não aguentei. Irmãos, pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a um mês. Pode ser daqui a um ano. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é: permaneçam preparados. Fiquem prontos. Estejam com a mala arrumada, estejam com a vida em dia, estejam vivendo na presença de Deus, estejam se alimentando daquilo que a Bíblia nos ensina, estejam preparados, ninguém sabe a hora, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Que dias de Noé foram esses? Eram dias em que cada um vivia a sua vida e ninguém se preocupava com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nos tempos do dilúvio, nos tempos de Noé, a humanidade tinha se esquecido de Deus. A situação estava tão terrível que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado um homem. Mas Ele preservou Noé. Noé era íntegro. Aí Ele falou, não, Noé, então eu vou preservar você e sua família. Construam uma arca. Mas eu vou colocar um fim no resto da humanidade. Como foi nos dias de Noé, será no dia em que Jesus Cristo voltar. Irmãos, nós estamos vivendo dias de Noé. As pessoas não se preocupam com Deus, as pessoas não se importam com Deus, as pessoas pecam e inventam pecados, modos de pecar, estão cada vez mais distantes. Jesus Cristo está voltando. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A boa notícia para uns será uma péssima notícia para outros. A boa mensagem da volta de Jesus Cristo para uns é maravilhosa, para outros é terrível. O retorno de Jesus para alguns vai ser literalmente o céu, para outros vai ser terrível. Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? A sua lâmpada está acesa? No capítulo 25 em diante, Jesus diz que haviam 10 virgens.
O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que estavam aguardando o retorno do noivo. 5 dessas virgens estavam com óleo reserva, estavam preparadas, haviam se preocupado, haviam se preparado para o retorno do noivo. As outras 5, mais tranquilas, mais imprudentes, levaram somente a lâmpada e o óleozinho que estava ali, não levaram reserva, não haviam se preparado. E o tempo passou, o noivo se atrasou, porque nós não sabemos que hora virá o Senhor. E quando deu meia-noite, o noivo chega e gritam: o noivo está chegando. E aquelas 10 virgens, elas se levantam e começam a se preparar para as bodas, para o casamento. E as imprudentes pedem: nos dê um pouco do seu óleo. E as prudentes, elas respondem: nós não podemos dar, porque pode ser que nem vocês nem nós tenhamos, mas saiam, comprem óleo. Elas tinham dinheiro, elas não tinham óleo. Nós precisamos ter óleo, nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas, nós precisamos manter esta comunhão com Deus acesa, nós precisamos manter as nossas vidas preparadas para nos encontrarmos com Jesus Cristo. Nós precisamos permanecer atentos. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados. E como nos preparamos? Nos alimentando da palavra de Deus. Como nos preparamos? Orando, buscando experiências com Deus. Como nos preparamos? Nos dedicando a Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Como nos preparamos? Nos purificando, abrindo mão de pecados, abrindo mão de amizades que nos levam para longe de Deus, não nos distraindo, não nos apegando às coisas deste mundo, aprendendo de Deus, nos envolvendo com o corpo de Cristo, com a igreja, crendo em Jesus Cristo, o único caminho. Tomé perguntou: mas Senhor, como saberemos o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é questão de concordar ou não, irmãos. Jesus Cristo vai voltar. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Nós precisamos abrir o nosso coração e nos entregarmos a Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e tomarmos a decisão de nos atentarmos a essas placas de sinalização que temos visto na palavra de Deus. Tudo que Jesus diz está se cumprindo. Tudo que Jesus diz é real. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Seremos a geração que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estamos preparados para nos encontrarmos com Ele. Seremos a geração do arrebatamento. Estamos desejando isso. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? João Batista, ele tinha um discurso só: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. João não faria muito sucesso hoje em dia. Raça de víboras,
Até quando vocês acham que vocês vão enganar Deus? Hipócritas, arrependei-vos. Esse era o discurso de João Batista. Só que a Bíblia diz que a igreja do deserto ficava assim. As pessoas iam ouvi-lo porque o Espírito Santo as levavam lá. E muitos se arrependiam e eram batizados. Depois veio o Senhor Jesus Cristo e também batizou a muitos e pregava uma mensagem também de arrependimento, só que pregava com amor, curava enfermos, alimentava os povos, morreu no nosso lugar, ressuscitou, hoje está à direita de Deus, nos preparando um lugar. E ao longo da história surgiram homens e mulheres, profetas, pregadores. Estamos nós aqui hoje. E Deus tem levantado pessoas que têm falado aos nossos corações. E eu sei que o Espírito Santo ele continua falando conosco de um jeito ou de outro, mas ele diz: arrependei-vos e crede em Deus. Arrependei-vos, voltem-se para Jesus. Arrependei-vos, não brinquem com Deus. Arrependei-vos, Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, vivam uma vida digna. Arrependei-vos, porque muito em breve aquele que vem virá e não tardará, e o que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois um dia Jesus vem. Meus irmãos, como está a sua vida? Meu irmão, como está a sua vida? Por um momento pense aí. Como está a sua caminhada neste mundo? Eu contei um exemplo meu aqui, fiquei perdido. Mas o máximo que eu tive foi prejuízo financeiro, isso é o de menos. Fiquei perdido, mas depois dei um jeito. Comprei outra passagem, troquei a passagem, cheguei em casa. Me desgastei, me estressei, mas depois cheguei em casa. Hoje eu conto rindo, porque passou. Mas se nós errarmos o caminho para a eternidade, não tem mais volta. Se nós não tivermos um encontro com Jesus e Ele voltar, não tem mais volta. Não é simples como perder um caminho aqui nessa terra. Eu fui para uma cidade e me perdi. Isso é o de menos. Mas nós não podemos perder a Jesus. Nós não podemos errar o caminho para o céu. Tomé perguntou: mas Senhor, como saberemos o caminho? Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver tudo pronto, eu vou voltar e vou levar vocês comigo. Mas vocês precisam crer em mim. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem. Não há tempo para nos distrairmos. Não haverá tempo para arrumar a mala depois. Não, tem que arrumar agora. Tem que arrumar a vida agora. Tem que se arrepender agora. Tem que colocar as coisas no lugar agora. Porque Deus está levantando este tema nesta semana, porque Deus está trabalhando essas mensagens. Irmãos, de alguma forma o Espírito Santo está falando com a sua igreja, está nos chamando a atenção. Quem sabe Jesus Cristo vai voltar agora, esta semana. O que nós não podemos é relaxar e ficar com aquele pensamento: não, Jesus não voltou até hoje, vai demorar.
Quem nos garante? Nós não sabemos que dia virá, mas é certo que ele virá. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. E todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que crer nele e entregar a sua vida a ele, a Deus, será levado para morar na eternidade com Jesus Cristo. Essa vida passa. A única certeza que nós temos na vida é que um dia todos nós morreremos. Isso é certo. Por mais que uns vivam mais, outros menos, mas certo é, todos nós morreremos. Aonde você passará a eternidade? Aonde você passará a eternidade? O que acontecerá conosco depois da nossa morte? A Bíblia traz luz a essa questão. A Bíblia diz que após a morte, nós podemos nos encontrar com Deus, ou podemos viver uma eternidade sem Deus. Só depende de você. Que nessa noite saiamos daqui renovados. Que nessa noite saiamos sim refletindo sobre a nossa vida e tomando decisões importantes de mudança, de restauração. Mas se porventura tiver entrado alguém aqui que ainda não entregou a vida para Cristo, se porventura tiver entrado alguém aqui que não sabe a resposta para a pergunta de Tomé, mas como saber o caminho certo? Nessa noite Deus está falando com você, que você pode sair daqui com a sua vida salva e com a certeza de salvação eterna. Se você entregar a sua vida para Cristo, não vá embora, não saia dessa porta sem entregar a sua vida para Jesus. Não saia desta igreja sem aceitar a mão estendida de Deus, a oportunidade de uma salvação eterna. Jesus Cristo vem, e Ele quer entrar na sua história, e Ele quer trazer essa certeza no seu coração. Eu gostaria de fazer esse convite e uma oração. Se houver alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus Cristo, dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Se você deseja aceitar a salvação eterna, a oportunidade de se entregar a Cristo, de crer nele como Senhor e Salvador, crer que Ele está voltando, e quando nos apegamos, quando abrimos o coração para Deus, essa certeza ela toma conta do nosso coração e nós sabemos que moraremos com Ele eternamente. Se nessa noite você está aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, abrir o seu coração para Deus, em nome de Jesus Cristo, sem nenhum constrangimento, aonde você estiver, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não havia tomado essa decisão, mas nessa noite deseja fazê-lo? Se tiver alguém, aonde você estiver, levante a sua mão. Tem alguém? Não? São todos de Jesus? Aleluia. Então vamos orar. Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer. Te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos ouvindo a Tua palavra. Te agradecer, Jesus, por essa certeza que o Senhor coloca nos nossos corações de que o Senhor está voltando. Te agradecer, Deus, porque é melhor ouvirmos uma palavra que nos leva à reflexão do que muitas vezes sairmos leves, mas sem pensarmos, sem refletirmos naquilo que precisamos mudar. Que o Senhor nos conduza a toda a verdade, que o Senhor não deixe que nenhum de nós se perca nessa trajetória, na caminhada cristã, mas que a cada dia, constantemente, possamos nos atentar às sinalizações que a Tua palavra nos traz, para vivermos de acordo com a Tua vontade, para ouvirmos a Tua voz o tempo inteiro, para nos apegarmos ao Senhor cada vez mais e para estarmos preparados para o Teu retorno, para nos encontrarmos com o Senhor eternamente. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nós te adoramos, te bendizemos,
É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Dê glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.